Rapaziada, então é o seguinte, o Vitor Pereira faltou para ele, desculpa a expressão aqui, hein, culhão, para chegar para dizer o seguinte, escuta, o projeto não me atrai, o clube não tem dinheiro, o elenco é fraco e eu vou ficar mais um ano aqui tentando comer pelas beiradas. E eu não quero isso. Eu quero ser campeão. Eu quero ser... Ele disse isso na entrevista. Eu quero ser campeão. Então eu estou... O assessor de imprensa lá, um árabe lá, falou que ele não podia falar, falou, você vai deixar eu falar ou você vai não sei o quê? Por que você não falou agora quando a repórter perguntou? Por que não teve petit agora? Por que não teve chilique agora? Porque não tem o que falar. Porque não tem o que falar. Seria interessante, sim, a pergunta, ele responder a pergunta da repórter, da colega lá da Bandeirantes do Rio de Janeiro. Tudo bem, mas ele ganhava 1.700.000 ou 1.800.000 do Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2.200. O Flamengo veio e ofereceu 3.500. E por isso que ele foi pro Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3.500.000 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba. Né? Com a comissão técnica. Ele dá lá... Salve, salve, nação. Saudações de nação. Vambora, RG aqui, né? Mais um trecho dos vídeos que eu tô trazendo pra vocês aqui, né? Sobre a repercussão da entrevista do Vitor Pereira, da coletiva do Vitor Pereira e a apresentação do Gerson, né? Dessa vez, o trecho que eu vou trazer é do Sormani, Chico Lende e Osmar Garrafa falando sobre a fala do Vitor Pereira. O que os comentaristas da imprensa, principalmente paulista, né, estão repercutindo a fala do Vitor Pereira, né? Cara, os caras não se aguentam. Pelo amor de... Esquece, Vitor Pereira. Esquece. Beleza? É isso aí. Tamo junto aqui. Espero que vocês... Óbvio que aquela parte da sogra não pegou legal, né? Mas... fazer o que? Não era pra ter pedido desculpa, mas não foi. Mas é isso aí. Vambora, RG aqui. Tamo junto. Créditos ao canal do Sormani e ao canal da Gazeta Esportiva. Link na descrição como créditos. E vambora pro vídeo. Tamo junto. A atenção, que mais despertava o interesse das pessoas, de uma maneira geral, não sei a torcida do Flamengo, mas principalmente a torcida do Corinthians, era a questão da aceitação dele para dirigir o Flamengo, quando ele disse com todas as letras saindo do Corinthians que estava, só não iria dar sequência ao projeto no Corinthians, porque ele tinha um problema grave de saúde com a sogra e que ele precisava voltar a Portugal. Não fosse isso, ele daria sequência ao trabalho no Corinthians, que o Corinthians tinha um grupo maravilhoso, que o ambiente era lindo, isso lá, isso cá, blá, 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 blá. Ele teceu loas, falou um monte do Corinthians, elogiou, etc e tal. Bom, tudo bem, vai embora. O Corinthians entendeu que o problema familiar dele era grave, e é mesmo, né? E que não teria como não entender o fato de o Vitor Pereira não querer renovar o contrato. Vou deixar claro esse negócio aqui também, rapaziada. O Vitor Pereira, ele não rompeu um contrato com o Corinthians. Não, o contrato dele foi até o final, tá? Chegou no dia 31 de dezembro, acabou o contrato dele. Só que o Corinthians tentou renovar o contrato dele. E ele falou o seguinte, não vou renovar o contrato porque eu tenho um problema de saúde na família, no caso com a sogra dele, e eu vou voltar para Portugal. O Corinthians entendeu. Beleza, ninguém falou nada. Pô, todo mundo se solidarizou à dor da família do Vitor Pereira. Só que dias depois dele ter deixado o Corinthians ter comunicado, ele foi visto aí nas praias no Brasil, litoral norte de São Paulo, sul da Bahia, em Paraty, né, litoral do Rio de Janeiro, né, litoral sul do Rio, enfim, ele foi visto passeando aí, as pessoas começaram, caramba, por que ele não voltou para Portugal? O problema não era tão grave? Aí de repente é anunciado que o Vitor Pereira assumiu o Flamengo. Pois bem, então ele foi apresentado na tarde desta terça-feira e foi perguntado sobre isso, tá? Foi perguntado sobre isso. E ele fez uma explanação um pouco longa, mas eu separei esse pedaço para vocês que eu acho que ele me chama bastante atenção. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, disse o Vitor Pereira, abre aspas, esse é um projeto que do ponto de vista profissional, que só se eu fosse um maluco, ele repetiu, que eu não equacionava, essa é a palavra-chave, equacionava, que não, 3 pontinhos, ele não dá sequência a esse pensamento, aí ele volta para o pensamento anterior, só se eu estivesse em outro mundo,
é que eu não pensava no que esse projeto pode trazer do ponto de vista profissional. Bom, normal, sem problema nenhum. Óbvio, você está dirigindo uma instituição como a do Flamengo no futebol brasileiro, pô, isso é demais. Pô. O Flamengo é talvez a maior força do futebol brasileiro. É a maior força, o melhor elenco, o maior faturamento, da América do Sul. Cultura, tudo, não adianta, não tem. Tem uns que ficam ali mais ou menos perto, caso do Palmeiras, por exemplo, está tentando brigar o tempo inteiro e tem dinheiro também, mas o Flamengo está acima, gente. O Flamengo está acima, entendeu? Então é claro que do ponto de vista profissional a gente entende isso, tá? Mas aí volta aquela questão, mas e a sogra? A sogra não está doente? Não está precisando da família ao lado dela, lá em Portugal? Aí vem a palavra. Vamos ver de novo o quadrinho, dá uma olhada. Só se eu fosse um maluco que eu não equacionava. Equacionava o quê? O problema. Qual o problema? Da doença da sogra. Ou seja, a doença da sogra existe. É um problema. Mas havia solução para ele. Como eles resolveram isso? A gente não sabe. Porque ele não disse. Mas não era um problema sem solução. Daqueles que você diz o seguinte, não tem jeito. Eu preciso voltar para Portugal. Só vou aceitar trabalhar lá, porque o país é pequenininho, as distâncias entre os jogos de cidade são pequenas e possibilita eu trabalhar e estar junto com a família. Aqui no Brasil é tudo diferente. Aqui no Brasil não dá, o Brasil está longe. Há uma distância oceânica entre Brasil e Portugal. Né? O Oceano Atlântico separando os dois países. Então aqui não dava. Então todo mundo entendeu isso. Mas ele pega, vem, vamos dar uma olhadinha de novo. Só se eu fosse um maluco que eu não equacionava. Equacionava o problema, certo? Então o problema tinha solução. Rapaziada, então é o seguinte. Vitor Pereira, faltou para ele, desculpa a expressão aqui, hein, culhão, para chegar para dizer o seguinte, escuta, o projeto não me atrai, o clube não tem dinheiro, o elenco é fraco e eu vou ficar mais um ano aqui tentando comer pelas beiradas. E eu não quero isso. Eu quero ser campeão. Eu quero ser... Ele disse isso na entrevista. Eu quero ser campeão. Então eu estou indo embora. Tá? Eu estou indo embora. Ah, você vai trabalhar em outro time no Brasil? Não sei. Se aparecer uma proposta do Flamengo ou do Palmeiras, talvez eu aceite. Porque esses dois times vão me dar a possibilidade de brigar pelo título. Eu não sinto isso no Corinthians. Ele devia ter dito isso. Não precisava usar a doença da sogra para justificar a saída do Corinthians. Repito, faltou a ele, desculpa a expressão, culhão para chegar para a direção do Corinthians e para a torcida do Corinthians e dizer o seguinte, esse time não me agrada, esse projeto não me agrada, não tem dinheiro aqui dentro, eu vou ficar a pé de novo como fiquei nessa temporada. Quase ganhou, ele mesmo falou isso, quase ganhou, mas não ganhou. Ele não quer ficar no quase, ele quer ganhar. E ele disse isso também na entrevista coletiva dessa tarde no Flamengo. Ele falou isso. Aonde eu vou, eu quero ganhar. Então ele sentiu que não dava para ganhar no Corinthians. Agora, joga aberto. Joga aberto. Mostrou que, repito, não teve culhão para dizer isso para os caras. Medrou. Teve medo. Você entendeu? Agora, como é que vai ser quando ele voltar lá em Itaquera? Eu espero que tudo corra bem, hein? Rapaziada, vocês torcedores do Corinthians, recebam o Vitor Pereira bem, tá? Bom, não sei vocês. Leitura que eu fiz, tá? Leitura que eu fiz, aí jogo para vocês concordarem ou discordarem. Tá, diga lá, vamos lá. Seguinte, para Vitor Pereira e ao direito dele, Flamengo é maior que o Corinthians no momento, tão maior que ele acabou revendo a questão familiar para ficar no Flamengo, porque ele não poderia recusar esse convite. No Corinthians recusou porque a família estava acima. No caso do Flamengo, a proposta era melhor, tem a chance de ser campeão do mundo, tem os melhores jogadores e por isso ele fez a opção do Flamengo, em detrimento até da questão familiar que ele tinha. Mas até para o Chico ficar à vontade, em cima do que você está falando, o Vitor Pereira, quando ele saiu, ele disse, eu não vou para lugar nenhum, não fui eu que disse. Foi você quem falou, eu vou voltar para casa, eu não vou para nenhum lugar, a não ser a minha casa. Só que o Flamengo mudou de Mas ele, não, então quando ele fala que vai voltar para casa dele, porque ele disse também que o único motivo que o tirou do Corinthians foi o problema familiar, e não foi.
Então ele recebe uma proposta, o Flamengo é melhor, então eu vou. Então ele mentiu, ele que foi valentão lá num dos clubes dele, claro que ele veio aqui, mostrou que ele era nervoso, lembra? Acho que o Sheik falou para ele responder, o assessor de imprensa lá, um árabe lá, falou que ele não podia falar, falou, você vai deixar eu falar ou você vai não sei o quê? Por que você não falou agora quando a repórter perguntou? Por que não teve peti agora? Por que não teve chilique agora? Porque não tem o que falar. Porque não tem o que falar. Seria interessante, sim, ele responder a pergunta da repórter, da colega lá da Bandeirantes do Rio de Janeiro, sobre aquilo que disse o Duílio, porque o Duílio falou que caráter não se faz, não se compra, não é o dinheiro. Todo o dinheiro que ele falou que tem na conta dele, não adianta falar, me dá 1 quilo de caráter. Não adianta, você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver. Se você não tiver caráter, então era a oportunidade para ele se explicar. Então ele não bateu na mesa quando foi censurado, ele não quis falar, sabe por quê, Chicão? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E lamento que o Flamengo tenha tratado o Corinthians dessa forma. O repórter da televisão do Flamengo, outro clube anterior. O Corinthians foi anterior. O presidente do Willi foi extremamente simpático com o Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha nada a ver com o problema era do Vitor Pereira, com a forma que ele conduziu. Então não disse absolutamente nada. E outra coisa, para fechar, para deixar o Chico à vontade. Tá? Ele mesmo fala na coletiva que todo mundo ficou, da comissão técnica pulou fora, porque é só ele, o problema era ele, né? A falta de caráter acho que não era dos colegas. Bom, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, para mim ficou claro nessa entrevista, entre aspas aí, né, que ele deu, que para mim isso aí nada é a mesma coisa, ele falou e não disse porque largou o Corinthians, deu a desculpa da sogra e pegou o Flamengo. Para mim ficar claro, por que ele fez isso? Desculpa, ele deu uma desculpa, mas para mim ficou claro. Porque ele vai ganhar muito mais do Flamengo. Ele é mercenário. Ele é aquele tipo daquele treinador que vai para onde o dinheiro sopra. Não é para onde o vento sopra, ele vai para onde o dinheiro sopra. Mas ele pode fazer isso, mas Chico. não, tudo bem. Mas ele ganhava 1.700.000 ou 1.800.000 no Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2.200. O Flamengo veio e ofereceu 3.500. E por isso que ele foi para o Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3.500.000 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba. Né? Com a comissão técnica. Ele dá lá 1 milhão para a comissão técnica, fica com 2,5. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos, gente. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos. Porque é 1 ano. Um ano. Porque depois se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier outro clube, leva ele também. É o tal negócio, Judas vendeu Cristo por 30 moedas, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60, ele não vendia para os romanos, ele vendia para o cara que deu 60. Você pode me ajudar, então, o Celso, também? Então, esse Vitor Pereira, ele é Judas mesmo, ele é traidor. Ele é traidor, ele não vale nada, ele não tem caráter. E outra coisa, desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva? Nunca deve se fazer isso. Nunca deve se fazer isso. Deixar a companheira da Bandeirantes comendo fumaça, sabe? Comendo poeira. Simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais nada menos que o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem mídia, o Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada vez mais. Essa é a grande verdade. Então, eu estou nessa entrevista, eu levanto e digo o seguinte, eu vou embora, estou indignado. Vocês não têm esse poder de censurar a pergunta. Vocês são o quê? Vocês não são ninguém para censurar. A censura não existe no Brasil. E por que o Vitor Pereira não respondeu? Não, mas não é esse o problema. O problema é que o Flamengo não deixou. O Flamengo não deixou. Mas não deixou, mas lá. Estava tudo combinado. Mas quando o árabe fez isso lá, o assessor de imprensa, quando eu falei ele teve petizinho. Quando eu falei para você, que eu vou responder. Quando eu falei para você, é isso. Mas aí que tá. Quando eu falei para você que a imprensa carioca é chapa branca mesmo. Mas a pergunta foi feita. É chapa branca. Foi feita, mas ninguém deixou responder. Então, se teve censura, porra, levanta todo mundo e vai embora. Ou vocês têm o quê? Vocês sangue de barata? É por isso que o jornalismo brasileiro, o jornalismo esportivo brasileiro, está cada vez indo mais para o saco. Porque não tem mais gente que tem coragem de perguntar, gente que tem coragem de questionar.
O Flamengo censura uma entrevista e está tudo certo. Vamos falar de outra coisa. Não nos dá certo isso aí. O pessoal tinha que levantar e tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Não. Todo mundo ficou calado. É por isso que a imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria. É um bando de puxa-saco que gosta de elogiar dirigente, gosta de elogiar jogador que não é bom. Eles inventam craques. Eles são assim. A imprensa carioca é desse jeito. É áulica. Para quem não sabe o que é áulico, puxa-saco. Mas a pergunta foi a segunda da coletiva. Foi a primeira que valeu, porque a primeira mesmo era da TV oficial do clube, né? Foi a segunda, já foi combinado. Já foi direto. Já foi combinado. E aí depois teve uma terceira pergunta. Mas deixa eu tirar uma dúvida com vocês dois. Peraí, Celso Cardoso, você foi repórter. Eu me lembro muito bem uma vez que você fez uma pergunta pro Felipão no Palmeiras. Falaram que ele não ia falar e eu fiz a pergunta do mesmo jeito. Você fez do mesmo jeito. Sim. O que aconteceu? Nós filmamos você fazendo a pergunta e o Felipão dizendo que eu não ia responder. Sim. E o que nós fizemos? Pusemos no ar. Ficou mal pra quem? Pra você ou pro Felipão? Quer dizer, é lógico que ficou pro Felipão. Não, pra mim não tem essa, você não pode perguntar sobre o tema. Eu pergunto mesmo. Lógico, tem que perguntar, pô, você tá lá pra quê? A nossa função é perguntar. A nossa função é querer saber o que aconteceu na cabeça desse homem para ele mentir para 38 milhões de pessoas. Para eu entender, eu quero só uma ajuda. Não sei se alguém puder, até o diretor, vocês. No finalzinho da resposta dele, ele fala da mulher dele. Ele quer dizer, ele fala, minha mulher que me convenceu a vir ao Brasil. Foi isso que ele ele disse? Que ele perguntou para ela e ela liberou. Ah, então, peraí. Então vou falar. Ele ficou irritado quando o Marco Belo perguntou se quem mandava na casa dele era a mulher, pô. Então manda ela, então. Engraçado, né? Não foi eu. Ele ficou extremo. O Marco Belo fez uma pergunta pra ele, depois se desculpou, falou, na sua casa quem manda é a mulher? Ele que é uma falta de respeito. Aí ele vem e fala assim, eu perguntei pra minha mulher falou, vai pro Flamengo. É isso então que ele falou, né? Então, Marco Belo, parabéns, você tava certo. Tá certo, Marco Belo. Boa, Marco Belo. Tá vendo como é que são as coisas? Como o mundo gira. O mundo dá volta. O mundo gira, dá volta. E faz justiça para quem é justo. Para quem trabalha para viver e vive para trabalhar. Sabia que esse assunto ia render? Quase que cai todo o resto do programa de hoje. Salve, salve, nação. Nação, então é isso aí, né? Mais um react aí. Uma coisa, vou dar minha opinião, uma coisa que eu percebi na fala do Sormani. Eu nunca vi praticamente, vamos dizer assim, né? Mas no sentido literal, eu nunca vi o Sormani tão sensato nas suas falas como nesse react que a gente fez agora. Ele foi muito perfeito nas suas colocações. Eu percebi uma coisa do Vitor Pereira durante a coletiva, que durante a coletiva ele fez uma coletiva boa. Mas quando ele começou a falar da sogra, sei lá o que ele não tocou no nome da sogra e nem no nome do Corinthians, nessa parte aí, ele começou a ficar, minha visão, né? Ele começou a ficar nervoso e começou a travar durante a fala, começou a gaguejar e entre uma frase e outra, ele dava um intervalo muito longo para respirar, poder pensar e poder responder. Tipo, um exemplo. Minha sogra não veio para o Brasil, pois ela vai chegar semana que vem. Um exemplo, entendeu? Então, aquele intervalo que ele tirou para respirar, ele é o que para pensar também, isso que eu vi. Então, nessa parte ele ficou meio nervoso. Mas o resto foi bom a entrevista dele lá, né? É aquilo. Óbvio que ele se despistou. Uma coisa que pelo menos eu concordo ali com o Chico Landi, que o Flamengo, querendo ou não, fez uma censura impondo o que poderia falar ou não, né? Óbvio que se fosse contra a gente também não gostaria que acontecesse. Mas essa parte aí, o Flamengo impôs, só pode perguntar isso aqui, não pode perguntar isso aqui. Isso, querendo ou não, é uma parte de censura. Então essa parte aí, durante a entrevista coletiva do Flamengo, eu não gostei. E a Tati, né? Acho que a Tati, não lembro, da Bandeirante, acabou fazendo essa pergunta a si mesmo, entendeu? Então, ela foi muito bem. E ele, o Vitor Pereira, né? Deu aquele migué ali, mas tudo bem, né? Agora já passou a entrevista coletiva, vambora acompanhar. A gente, torcida, não tá ligando pra isso, a gente tá ligando pro Vitor Pereira dentro de campo, comandando a equipe, como que o Flamengo vai jogar, quem é titular, quem não é, estilo de jogo e essas coisas, né? O problema do Vitor Pereira é Vitor Pereira e a mídia paulista. Não tem nada a ver com o Flamengo, entendeu? Algumas pessoas tentam colocar a culpa no Flamengo, sei lá o quê. Mas técnico, Vitor Pereira e mídia paulista. O Flamengo não tem nada a ver com isso.
contratou ele com o contrato já acabado já e vida que segue agora, né? Treinar, preparar o time para as competições que estão vindo aí nesse primeiro trimestre, né, que são 3 títulos já em disputa. Acho que o Campeonato Carioca termina em abril, se não me engano, o Campeonato Carioca. Mas as 2 Supercopas, né? Supercopa, Recopa e o Mundial. Então, preparar o time, Vitor Pereira, para essas 3 competições, para ver se a gente consegue conquistar as 3. Meio difícil, porque o Mundial é o mais difícil das 7, né? Mas a gente tem chance, ainda mais com o Gerson vindo ainda, né? Então aqui, ó, treinar para chegar lá nas decisões e fazer bonito, né, seu Vitor Pereira? É isso aí, óbvio, né, que uma parte da torcida tem um pé atrás com o Vitor Pereira, outra não. Eu estou muito, qual é a palavra? Entusiasmado com a chegada do Vitor Pereira, mesmo que aconteça lá no Corinthians. Fica lá no Corinthians. O Flamengo é outra coisa aqui. Eu estou entusiasmado. O que ele conseguiu fazer com o time do Corinthians é uma coisa muito bom de analisar no Brasileirão, porque na Libertadores foi péssimo, né? Chegou nas quartas, mas oitavas e quartas sem meter um gol, né? Nas fases mata-mata. Mas o que ele conseguiu fazer com um time limitado do Corinthians, um time envelhecido e um time que sempre sofreu com muita lesão, foi uma coisa para se aplaudir, né? E principalmente no segundo tempo da final da Copa no segundo tempo da Copa do Brasil, né? No Maracanã. Ele conseguiu ali dominar o Flamengo de um jeito que o Flamengo não conseguiu, né? A questão física do Flamengo também pesou bastante, mas a gente não pode botar desculpa em cima da condição física, né? Mas é isso aí. Tamo junto, é nóis e vambora. Os próximos vídeos, te espero aí no canal, seja muito bem-vindo. Se você for novo aí. É nóis, valeu!